Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Cortai-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rossio, meus irmãos e minhas irmãs, este terceiro domingo da Quaresma, a palavra de Deus vem nos chamar à conversão. Jesus é muito direto, muito objetivo no Evangelho de hoje. E toda a liturgia da palavra vem nos despertar para essa realidade da urgência da nossa própria conversão. Primeira leitura que nos é dada do livro do Êxodo é a experiência de Moisés no monte Horebe. Moisés, que tem uma experiência com Deus. Deus que começa a se revelar a Moisés, a chamá-lo para uma missão. Mas esse Deus que então era um Deus misterioso, um Deus quase que inacessível, mas esse Deus, ele quer aparecer, quer estar como que face a face com Moisés. Dar-lhe a ele esta experiência, esta oportunidade. E Moisés então, inspirado por Deus, vai ao Monte Horebe. E ali ele tem essa experiência, que é a experiência da sarça ardente. Da sarça que queima, mas não se consome. Tem até uma música, né? Bonita aquela música, música da sarça ardente. E ao ter esta visão, Moisés fica assim, quase que em êxtase, e Deus então vai se revelar a ele. A sarça, uma planta ali, queimava, saía fogo, mas ela não se consumia. Para dizer que também nós, uma vez que somos cheios do Espírito Santo de Deus, nos tornamos uma sarça ardente, que queima, porque o Espírito Santo abrasa os nossos corações.
mas nós não nos consumimos. Claro, fisicamente falando, mas nós consumimos a nossa alma de amor pelo Senhor. Quando Moisés quer se aproximar para tocar, aquela visão extraordinária, Deus disse: opa, não te aproximes, Moisés, tira a sandália dos pés. Por quê? Porque o lugar onde estás é uma terra santa. Aqui a sandália representa o quê? A sujeira, a poeira, o barro que a gente traz conosco, traz nos pés. Então Deus fala: não, tira a sandália, porque neste lugar santo não pode entrar a impureza, não pode entrar a sujeira. E a quaresma, gente, é esse tempo da gente tirar a sandália dos pés, para entrarmos na presença de Deus, na oração, para entrarmos na presença de Deus, na Eucaristia, para entrarmos na presença de Deus, na confissão que nós fazemos, na quaresma. As paróquias já começaram, a nossa será dia 7 de abril, se Deus quiser, onde todos terão a oportunidade de vir à noite para se confessar. Mas é preciso tirar a sandália dos pés, ou seja, tirar a sujeira, a impureza do nosso coração, porque ao longo da vida, ao longo do ano, nós vamos acumulando, e às vezes nós nos acostumamos com isso, a ponto de não percebemos que estamos sujos, que precisamos nos purificar, nos lavar da impureza, para restaurar em nós a graça de Deus, restaurar em nós a nossa condição batismal que um dia recebemos, mas que pelo pecado vai sendo maculado, vai sendo manchado. Por isso Deus está dizendo também a mim e a você: tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. E ali então, depois que Deus revela os seus planos a Moisés, Moisés já estava quase que indo embora, aí falou: Deus, desculpa, é só uma perguntinha, o senhor não leva mal não? Então, não sei, minha curiosidade. Tá bom, o senhor mandou, vou fazer tudo isso que o senhor está mandando. Mas a hora que eles perguntar: mas que Deus é esse que está te prometendo uma terra onde corre leite e mel, que você vai nos libertar, que é para a gente confiar em você? Quem é esse Deus? Porque tinha muitos deuses e muitos ídolos naquela época. Tinha tudo quanto é nome de Deus, os egípcios, os assírios, haviam muitas divindades, os mesopotâmios, os babilônios. Então o Senhor me diz quem é o Senhor, porque senão, como é que eu vou falar de alguém que eu nem sei o nome dele? E aí Deus revela o seu nome a Moisés. Quando perguntarem qual é o meu nome, você vai dizer: eu sou. Eu sou. Deus é e basta. Eu sou o que sou. Que é o pentagrama, Yahvé. Nós pronunciamos Yahvé, porque na língua original, no hebraico, não tem vogal, eram só consoantes, então eram 5 consoantes. E aí quem lia, quando a pessoa ia ler,
ela tinha que mentalmente ir colocando as vogais entre as consoantes. Veja que língua, né? Não é fácil uma língua dessa. Porque é ali interpretando as palavras que você ia então preenchendo com as consoantes, de acordo com o entendimento que você tinha do que era aquela palavra. Yahvé, eu sou. Vejam, meus irmãos, Jesus, em um determinado momento, Jesus, quando ele começou a sua missão pública, lá no Rio Jordão, sendo batizado, foi no deserto, começou a fazer discípulos, ele não se revelou quem ele era logo de cara, não, isso foi mais no final. Eles viam um mestre, eles viam um homem que fazia milagres, que falava bonito, um sábio, um profeta. Foi devagarzinho que a ficha foi caindo. Pedro foi o primeiro que professou: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, não é só um homem, é o Filho de Deus que se fez homem. Mas tem um momento que mas isso é Pedro falando de Jesus, e Jesus falou: você está certo, foi o Pai que te revelou isso. Mas tem um momento, uma passagem, em que ele está ali no confronto com os fariseus, com os mestres da lei, com os sumos sacerdotes. Mas tu te fazes filho de Deus, você quer se igualar a Deus? E aí vão apertando Jesus: diga afinal de contas, quem tu és? Quem és tu? Jesus dá um suspiro e diz: eu sou. Eu sou. O Deus que estava lá com Moisés. Eu sou o que sou. Aqueles homens rasgaram as vestes. Blasfêmia, mata, cruz. Esse foi o motivo da morte de Jesus na cruz. Querer se fazer Deus. Para nós ele é Deus. Ele não quis se fazer Deus. Deus morreu na cruz por nós, o Filho eterno, por amor a nós. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós, e por esse sacrifício de amor ele nos chama: assim como eu dou a minha vida para você, para provar que eu te amo, dá a sua vida para mim, porque a sua vida só terá sentido quando você der ela para mim. Renuncie a si mesmo. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Quem perder sua vida por causa de mim irá encontrá-la. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria vida? Nós acreditamos nisso, meus irmãos. Por isso vivemos a Quaresma como um tempo de resposta a esse amor de Deus, resposta a esse sacrifício de Deus para a nossa salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, nos chama à conversão. Às vezes, eu estou na igreja, eu rezo, não, eu tenho a proteção de Deus, eu tenho a bênção de Deus, nada vai me acontecer. Não, eu rezo o terço da madrugada, eu faço penitência, eu dou o dízimo. Às vezes a gente vai assim meio que se convencendo, de que a gente é melhor que os outros. Por que fazemos isso ou aquilo? Jesus deu uma dura em quem pensava assim. Aconteceu uma tragédia lá. Pilatos mandou matar lá um grupo de galileus. Uma coisa bem macabra, bem própria de gente, que tem o inimigo no coração. E aí vieram contar para Jesus, porque eles pensavam assim: nossa, deve que aquele povo que sofreu isso, eles estão assim, deve que eles tinham pecado, deve que eles estavam sendo castigados por Deus, porque Deus permitiu.
deve que eles, merecia. E Jesus vai dizer: vocês estão pensando que esses galileus eram mais pecadores do que vocês? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converteres, vós ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus começou a dar outros exemplos. Vocês lembram lá quando caiu a torre de Siloé, matou muita gente? Vocês acham que vocês são melhores do que eles? Eu digo que não. Se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Meus irmãos, quantas vezes, a gente vê tragédia, acidente, não sei o quê. Tem gente que pensa assim: era a hora da pessoa, às vezes está pagando por o mal que fez, sei lá, destino. Mas eu não, Deus me proteja, Deus me livre de todo mal. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: se vós não vos converterdes, você não sabe o dia de amanhã. Lembra a pandemia? Alguém aqui perdeu algum parente, algum amigo, algum familiar? Eu perdi. Padres, parentes. Quase 1 milhão de pessoas só no Brasil. Aí a gente fica pensando: por que eles se foram? Era o destino, estava marcado. Por que eu não fui? Se vós não vos converterdes. Essa é a palavra de Jesus para nós hoje. A gente não é melhor que ninguém. A gente não sabe o nosso dia nem a nossa hora. A única certeza que a gente tem: a nossa vida aqui é passageira. A gente tem o dia de chegar e de ir. Essa é a nossa única certeza. O quando está nos mistérios de Deus. E portanto, nós precisamos estar preparados hoje. Nós precisamos estar preparados agora. Jesus termina contando a parábola da figueira, que vale para nós também. O proprietário foi lá apanhar figo, e era época, mas ela não deu. Figueira estéril. Ele falou: puxa vida, não, aí não dá, Já faz 3 anos que eu venho procurando figo nessa bendita figueira e ela não dá nada. Mandou o empregado: corta, ela está ocupando espaço, vamos plantar outra coisa. Somos nós essa figueira, meus irmãos. Deus já faz alguns tempinho que está procurando fruto em você. Será que está encontrando? Louvado seja Deus se está. Mas sai quaresma, entra quaresma, sai quaresma, entra quaresma. Tem gente que não muda nada. Tem gente que não cresce nas virtudes, nada. Tem gente que não cresce na palavra, nada. Tem gente que não cresce na santidade, nada. Os mesmos pecados, a mesma vida, a mesma mornidão espiritual. Cadê os frutos de tudo aquilo que Deus investiu, plantou em você? Nós precisamos. E Deus está constantemente nos visitando. Apanhar um frutinho aqui, frutinho ali. Precisamos adoçar o coração de Deus com a nossa vida. Já tem tanta gente que amarga o coração de Deus com a sua vida. E aí, se ele não vê nada, chega, tá bom, já deu. Corta. E aí vem o empregado. Quem é esse empregado? Jesus. Senhor, mais um aninho, mais um ano, dá mais uma chance. Se não der nada, aí eu corto. Aí o senhor manda e eu corto.
E Jesus está diante do Pai, constantemente, fazendo isso em nosso favor, mostrando as suas chagas. Olha aqui, eu morri por eles, eu dei a minha vida. Mais um ano, mais um tempo. Não abusemos da misericórdia de Deus. Não abusemos do tempo que o Senhor tem nos dado. Padre, mas que palavra dura, que palavra forte. Eu vim aqui para sair animado, parece que eu vou sair mais. Estamos na quaresma, meu irmão. O evangelho não é só mamãozinho doce, não. A palavra de Deus às vezes tem que dar umas chacoalhadas na gente para ver se a gente acorda para a vida. Como é que nós estamos respondendo ao Senhor, aos apelos do Senhor? A palavra nos cura, mas às vezes para curar tem que mexer na ferida, tem que arrancar o cascão, tem que, o negócio está zangando ali. Ele quer curar, Ele quer derramar o azeite do seu Espírito Santo, mas a gente tem que deixar Deus trabalhar em nós, a sua graça, a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.